Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Como vimos ontem, o Eurodólar continuou a negociar praticamente sem volatilidade, aqui remetido a uma área que eu ontem já tinha definido ali à volta dos 1,16, entre os 1,16 e os 1,1650, aliás, nem sequer chegou nem pouco, mais ou menos a um 16,50, ficou ali pelos um 16,30. Um, Aliás, nem isso. Portanto, com uma volatilidade mesmo muito baixa. Hoje, provavelmente, vamos ter aqui assim mais alguma volatilidade. Começámos já com os PMIs na Europa a negociar, a saírem ligeiramente acima do esperado. Isso deu aqui de imediato aqui um ligeiro suporte ao euro, que terminou aqui assim à volta dos 1,16, aliás abaixo dos 1,1630, levou ao máximo destes últimos dias mesmo, o próprio euro-dólar, que neste não, nem praticamente com isso ele sequer se moveu. O que temos estado aqui assim mais uma vez a ver é as situações também de geopolítica e que poderão aqui assim de alguma forma retirar o dólar, o euro-dólar destes níveis onde estão, principalmente através do próprio dólar também, do impacto que poderão ter no dólar. Dólar esse que, como vemos, também se mantém numa volatilidade muito baixa, quase nula, como vemos por aqui. Se continuar a negociar aqui em torno dos recentes máximos, e o euro em torno destes recentes mínimos. Um, os preços do petróleo a subir poderão colocar alguma pressão ao euro e algum suporte ao dólar. Até agora isso não foi visível, não está a ser visto. Também ainda o petróleo continua a subir, mas ainda dentro dos níveis praticamente de queda que teve nas últimas semanas. Portanto, sem haver um grande impacto ainda nos próprios mercados. Hoje, eu creio que o que vamos ter aqui assim é que poderá de alguma forma mexer mais no euro-dólar, se é que vai mexer, é, são os dados da inflação nos Estados Unidos, que como vemos temos aqui assim o que o mercado está à espera, um aumento de preços de 0,4% em termos mensais, sem se retirarmos aqui os alimentos e a energia, então um aumento de 0,3%, com a inflação a subir de 2,9 para 3,1 e a manter-se nos 3,1 na inflação subjacente, ou seja, aquela em que é retirada então os tais preços da energia e dos alimentos. Ora, este tipo de inflação, este tipo de números, provavelmente não irá afastar muito aquilo que o mercado já espera, ou seja, um corte de taxa de juros já na próxima semana, em termos de da Reserva Federal dos Estados Unidos, e isso não praticamente não vai alterar, digamos, o que o mercado está a esperar para o resto do ano também. Só de facto aqui assim alguma alteração nestes preços, nestes dados da inflação, que saiam bastante fora, é que poderemos ter aqui assim alguma reação. Obviamente que uma inflação bem mais acima do que é esperado poderá eventualmente levar a uma queda do euro-dólar forte, ou seja, a ganhos no dólar. Por outro lado, uma queda na inflação, ou seja, a inflação vir abaixo do esperado, poderá pressionar o dólar e, dessa forma, impulsionar aqui o euro-dólar. Mas eu acredito que provavelmente vemos a inflação saia mesmo em linha com o esperado, sem alterar então as tais expectativas sobre taxas de juros, sobre o que vai acontecer com a Reserva Federal dos Estados Unidos já na próxima semana.
Vamos então aqui remeter-nos uma vez mais para os dados, para os gráficos. Atenção que sempre que eu falo, sempre que as minhas opiniões são exatamente isso, opiniões, não são nenhuma recomendação de investimento. Não, é apenas a forma como eu vejo os mercados e a forma como, inclusive aqui assim na parte mais técnica, interpreto estes mesmos gráficos. Para já, aqui assim no gráfico semanal, o que vemos é a continuação desta consolidação forte que o euro-dólar tem estado a fazer. A semana está com uma volatilidade ainda mais baixa do que as semanas anteriores. Se é que já tinham volatilidade baixa, esta ainda está mais baixa. Estamos a falar de que entre o máximo e o mínimo temos uma figura de spread. Estamos a falar de 1,1575 a 1,1675 basicamente durante esta semana. Média móvel 21 continua aqui a 1,1660, portanto acima, e a perder, digamos, este tal canal ascendente, que eu acho que já ainda não retirei, provavelmente para a semana retirarei, vamos ver o que é que se passa ainda hoje. Estamos a começar o dia de sexta-feira. Por um período cada vez de menor volatilidade, como eu costumo dizer para aqueles que já me costumam ouvir, normalmente acabamos por ter aqui algum spike, algum disparo na própria volatilidade. Vamos ver se não é hoje, mas para já tudo indica que as coisas possam terminar com alguma calma, passa a expressão. Os indicadores de momento, eles continuam o RSI acima da linha de 50, o MACD acima da linha neutra, apesar de a linha de MACD continuar abaixo da linha de sinal, não fazem muita alteração àquilo que tem sido os últimos tempos, ou seja, provavelmente a continuarmos aqui esta manutenção desta consolidação do preço do euro-dólar no gráfico de mais longo prazo, aqui no gráfico semanal. No gráfico diário, o cenário continua a ser bearish, o cenário continua a ser de tendência descendente, o preço continua abaixo da média móvel 21, da média móvel 55 e da nuvem de Ishimoku. Se a nuvem de Ishimoku engloba tudo isso, está entre 1,1655 aqui em baixo e 1,1780 à volta disso lá em cima, sendo que a média móvel 21 está aqui na base da nuvem, ou seja, aqui em torno dos 1,1650. O preço, os indicadores de momento, tanto o MACD, mais uma vez, como o RSI, continuam a dar indicação de que esta tendência descendente poderá continuar. O perder deste mínimo aqui, estamos a falar à volta portanto, o perder do mínimo da semana, dos tais 1,1576, poderão levar o preço a vir aqui um pouco mais abaixo, neste suporte fraco dos 1,1527, e aqui há o suporte dado por este pequeno duplo fundo no gráfico diário, aqui nos 1,1542, que marcou as 2 semanas anteriores a esta, os mínimos das 2 semanas anteriores a estas. Quando olhamos agora aqui para o gráfico que eu mais gosto, de 4 horas, o que vemos então é a tal consolidação. Vamos ver se ela se mantém ou não hoje. E essa está entre os tais 1,16, de uma forma muito global, 1,16, 1,1650. Esta resistência aqui, como sabem, é 1,1645, já eu referi variedíssimas vezes. Aqui abaixo estamos a falar dos 1,1580, 1,1590, e portanto basicamente é a manter aqui este nível de preços. Os indicadores, tanto o RSI como o MACD continuam também a dar a preferência a esta tendência descendente última que temos visto aqui assim no euro-dólar. No entanto, aqui no MACD já começamos a ter a linha do MACD acima da linha de sinal, dando aqui assim algum suporte ao preço, a podermos ver aqui assim alguma recuperação do par. O quebrar
a meu ver, destes 1,1645, 1,1650, poderá levar o par, o euro-dólar, aqui a testar a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, um, que está aqui assim nos 1,17, à volta dos 1,17, ou então mesmo este máximo feito aqui assim na semana passada, que está à volta dos 1,1730, não, nos 1,1732. Isto com este nível, com esta área de resistência que está aqui entre os 1,1730 e os 1,1740. Já o quebrar destes 1,16, 1,1580, 1,16, de uma forma mais lata, vai provavelmente colocar o preço a um teste novamente a esta área dada pelos 1,1520, 1,1542, aqui dado por este duplo topo, duplo fundo que aqui verificamos. Obviamente que o romper de tudo isto vai alterar o cenário que nós colocamos aqui assim, de consolidação, que nós colocamos aqui assim, de uma maior consolidação, portanto aí sim já vamos colocar em baixo os tais 1,15 e acima voltamos a ver os tais 1,18, mas para já só realmente alguma coisa muito fora hoje é que poderia dar esse tipo de disparo no preço, passa a expressão. Mais uma vez, eu digo que poderá acontecer na razão de que temos tido uma volatilidade tão baixa que poderá haver alguma reação dos mercados com uma volatilidade bastante mais alta. O gráfico diário, o gráfico a uma hora que nós utilizamos mais para o intradiário, para a negociação do intradiário, do dia a dia, dá-nos aqui assim algum suporte em termos de uma tendência que poderá começar a ver-se aqui um pouco em alta. Isto quando os indicadores de momento, o RSI está acima da média da linha neutra de 50 e também aqui o MACD está acima, está positivo, portanto acima dessa mesma linha neutra. No entanto, aqui mais uma vez a linha do MACD está abaixo da linha de sinal, portanto não nos dá assim um sinal tão forte em termos de continuação desta ligeira tendência ascendente, que obviamente poderá ser bastante mais de consolidação, de continuarmos esta consolidação, do que propriamente esta linha de tendência que eu aqui, de uma forma para já provisória, aqui coloquei. O preço hoje de manhã com os tais PMIs veio aqui testar a média móvel 200 neste gráfico a uma hora, que está aqui à volta dos 1,1630, uma vez mais, ou seja, em termos de máximos dos últimos dias, 1,1630. O ultrapassar desse 1,1630 temos então os tais 1,1645, 1,1650 que eu falei anteriormente, e o ultrapassar disso então coloca de facto este máximo aqui assim, que está à volta dos 1,1730. Antes temos aqui 1,1680 como a próxima resistência. Já em baixo, o partir estes 1,16, um 15,95, um 16,05 para ser mais exato, deste suporte, vai colocar o próximo suporte à volta dos 1,1575, 1,1576, ou seja, o mínimo da semana aqui exposto, e o quebrar deste mínimo, então, vamos colocar o preço com a possibilidade de vir aqui assim a esta área de suporte, aqui à volta de 1,1540, 1,1550, o romper disto tudo, uma vez mais, vai colocar aqui assim para os tais 1,15 e alterar um pouco este cenário que temos estado em que o preço tem continuado aqui assim a consolidar em torno dos recentes níveis. Bom, mas como sempre isto é apenas a minha opinião, a minha forma de ler os gráficos e não mais do que isso. Não constitui nenhuma recomendação de investimento. Para já, para hoje é tudo, para esta semana também. Desejo a todos o resto de um bom dia, um ótimo fim de semana e eu para mim estarei por cá na próxima segunda-feira para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!